Vereador José Carlos. Luiz Carlos Mâncio. Presente. Ismar Nóbrega. Edmar Nunes. Edmar. Presente. Edmar Lavorato. Presente. Acordo, senhor secretário. Sim, senhor. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a 13ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 30 de abril de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata 30 de 2019. Vereador Jones pede dispensa. Favoráveis para permanentes comissão, os contactos que se levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário? Sim. Resposta do PI 12719, subvenção do abrigo Rafael Sampaio, Fernando Pepes e Ismar Nóbrega. Resposta do requerimento 14219, rotativo e taxa de regularização, Jones de Campos, Elvésio Badaró e Luiz Amâncio. Há uso da tribuna? Tem. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, requerimento 02 de 2019, eu, Gisele Delmônico Amin, portador do título de eleitor CPF 035-087-13962, número do título eleitor ou outro documento, reside neste município, usando as prerrogativas que são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno. Quero a minha inscrição, fazer a tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte tema: diminuição na carga horária da jornada de trabalho das mães responsáveis diretos de pessoas com necessidades especiais. Gisele. Pode adiantar, Gisele. Pode usar a tribuna. Só que tem 5 minutos. Boa noite. Tá, ok, obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Gisele Delmônico Amin, sou musicoterapeuta, analista do comportamento, especialista em autismo. E eu venho representando o grupo de pais e amigos TEA, que existe aqui em Cornélio Procópio, que é um grupo formado por pais de pessoas com autismo e terapeutas e demais pessoas interessadas no assunto do autismo. E elas pediram para que eu viesse aqui falar a respeito desse projeto de lei, que está para ser votado hoje, que é a respeito da diminuição da carga horária de pais ou cuidadores diretos de pessoas com necessidades especiais em geral. Eu vou falar mais especificamente do autismo em função da minha experiência que eu tenho com esse público e da minha especialização, que é esta área que é tratar de pessoas com autismo. Porém, eu gostaria de lembrar que é muito importante incluir os autistas em todos os projetos de lei que forem construídos para pessoas com necessidades especiais em geral. É interessante incluir o autismo, assim como fez o vereador Neto Ananias, quando fez o projeto de lei para dar prioridade às vagas de estacionamento, filas de bancos, enfim, e colocou o autista incluído nisso, pelo fato do autismo não ter um fenótipo. Então, o autista ele não demonstra no rosto, não demonstra no corpo a deficiência, né? Então, muitas vezes, a criança com autismo é tida apenas como uma criança mal educada, e os pais são olhados de maneira torta nos lugares. Então, é interessante incluir, sempre que for falar de necessidades especiais, incluir os autistas também. Tá? No parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Berenice Piana, que é a lei que fala a respeito dos direitos dos autistas, ele considera o transtorno do espectro autista como deficiência para todos os fins legais. Então, sempre que for falar a respeito de pessoas com necessidades especiais, incluir os autistas. Por que é tão importante essa diminuição dessa carga horária na jornada de trabalho destas mães? Talvez mais especificamente, talvez até mais as mães do que os pais, mas, enfim, o cuidador direto dessas crianças com necessidades. Primeiro, porque essas crianças dependem de muitas terapias ecléticas, que são fisioterapia, fonoterapia, musicoterapia, psicoterapia, ecoterapia, terapia ocupacional e por aí vai.
Na nossa cidade hoje, nós não temos a terapia ABA, que é a terapia, uma das mais eficazes hoje para quando a gente fala do comportamento. Então, de pessoas que têm transtorno de comportamento. Nós não temos a terapia ABA puramente dita, que é uma das mais eficazes, mas temos as terapias ecléticas. Então, uma mãe, para conseguir acompanhar esse filho em todas essas terapias, que todas são muito funcionais e muito importantes, tem terapias que os neuropediatras pedem 3 vezes por semana. Então, como uma mãe vai dispor de tempo para levar o seu filho 3 vezes por semana na musicoterapia, 3 vezes por semana na fono, 3 vezes por semana na psicólogo, e assim por diante, na TO, na terapia, né? Enfim, na ecoterapia, mantendo uma jornada de trabalho, muitas vezes, de 40 horas semanais ou 30 horas semanais. E muitas vezes as pessoas perguntam, né, os contratantes aí, né, por que não deixa com o pai? Enquanto a mãe está trabalhando, deixa com o pai ou deixa com a avó. E a questão não é ter com quem deixar. E sim, nós, enquanto terapeutas, precisamos que a família venha para a terapia. Mesmo porque hoje existe um treinamento chamado parental, treinamento parental, que também é um dos treinamentos mais eficazes que está sendo feito no momento. A gente precisa que a família esteja presente na terapia, para que a gente treine essa família, para que a família dê continuidade nas terapias em casa, para que a criança tenha 7 vezes mais estímulo durante a semana do que esperar uma sessão, esperar uma semana para ter a próxima sessão para ser estimulada. Então, a gente precisa que essa família esteja estimulando essa criança ou essa pessoa com um transtorno em casa, essa pessoa com necessidade especial. Portanto, a gente precisa que essa família esteja presente nas terapias hoje, tanto para a gente discutir diagnóstico, discutir prognóstico, discutir evolução, fazer relatório. Nós precisamos que um pai, uma mãe ou a pessoa mais próximo, cuidador direto dessa criança, esteja presente acompanhando. Então, não basta, às vezes, delegar a uma babá ou a uma cuidadora o trazer para as terapias. Então, é muito importante que essa mãe ou esse pai esteja presente nas terapias hoje para que a gente consiga ver evoluções, tanto nos quadros de deficiências em geral, quanto na síndrome de Down, e especificamente no TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, para nós é muito importante que essa mãe tenha disponibilidade, ou este pai tenha disponibilidade, um cônjuge aí do casal esteja disponível para fazer essas terapias pelo menos um período do dia, né? Seja se trabalha no período da manhã, que esteja disponível para levar as terapias no período da tarde. Então, eu gostaria de dizer que a minha opinião, o meu ponto de vista como terapeuta é que é fundamental que um dos pais, um dos cuidadores tenha esse tempo disponível para levar as crianças, os filhos com transtorno, os filhos com deficiência, para os tratamentos. Vou deixar a palavra aberta, vereador Ismar. Gisele, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela sua explanação, pelo seu conhecimento técnico-científico, né, sobre o problema. Obrigada. Nós que lidamos na área médica ou na área em volta da área médica, nós sabemos como é difícil realmente, né, o comportamento em relação aos pais que precisam tratar de um filho autista. Nós sabemos da dificuldade. Comportamento que eu quis dizer é dificuldade, né? E nós temos ciência de que realmente é uma coisa diferenciada, é uma coisa diferente, uma coisa que necessita de muito carinho realmente dos pais. E eu acho fundamental a sua colocação exatamente nesse projeto, no sentido de que a família participe. Porque você não pode pegar um filho autista e deixar lá com a terapeuta e ir embora. Você tem que participar, você tem que entender todo o processo, tem que entender Exato. A doença, tem que entender o tratamento, não é isso? Sim. Então eu te parabenizo pela tua explanação aí, obrigado pela sua presença aqui, foi um grande prazer recebê-lo. Obrigada, eu que agradeço. Vereador Fernando. Em tê-la aqui na nossa Câmara de Vereadores. Primeiro, que nós nos sentimos honrados de, por alguns períodos da nossa vida, ter o seu marido aqui, trabalhando junto com a gente.
uma pessoa que todos nós gostamos muito dele, né? E quando a gente vê a sua presença aqui, para nós é o seguinte, valeu a pena. Muito obrigada. Né? Valeu a pena. Tenha, sem dúvida alguma, de todos os vereadores, o maior apoio por essa sua causa. Na realidade, o Flávio Arnes me disse algo alguns anos atrás, eu ouvi numa palestra, que ele dizia o seguinte, que o lugar da criança é no orçamento estadual, federal e municipal. O trabalho que você faz é exatamente esse. Você tem que colocar no orçamento, o orçamento ele é público, o orçamento é uma delegação da sociedade para atender aqueles que mais precisam de governo, daqueles que precisam mais de apoio nas instituições públicas, que precisam mais de apoio no atendimento, e não é tratar os desiguais de forma igual. Marquinhos sabe muito bem sobre isso, que é uma causa do direito muito interessante. Aqueles que não têm a igualdade tem que ser tratado de uma forma igual. Exatamente. Você tem que crescer junto com ele. Então, quando a gente foi convidado para assinar esse projeto, que sem dúvida essa Câmara dará todo apoio, para que o pai e a mãe possam acompanhar o seu filho, eu venho ao longo da minha vida, como servidor público que sou, vou completar agora nesse ano 34 anos, o Hélio Janone já tem 35 anos, a gente sabe a dificuldade que na atual sociedade a gente vive. Primeiro, pai e mãe têm que trabalhar. Não tem mais jeito hoje, porque as mulheres são fantásticas, né? Em vários setores que elas vêm trabalhando e se modernizando. Elas vêm se revelando e vêm conquistando espaços importantes e fundamentais na sociedade. E aí tem os filhos para cuidar. Cabe a ela trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, né? Tanto é que o homem consegue pensar em uma coisa de cada vez, a mulher consegue pensar em 5. E aí, muitas vezes, ela é servidora pública. E como é que faz para cuidar dos filhos? E muitas vezes ela não tem só o filho com necessidades especiais, né? Muitas vezes ela tem o filho com necessidades e mais 2, 3 filhos, né, para cuidar. Então, a gente precisa de modernizar as nossas legislações para atender isso. Quem sabe, no futuro, a própria iniciativa privada acaba incorporando isso. Mas a iniciativa privada, os patrões, têm a própria iniciativa. E nós temos que ver que as pessoas não devem somente ser avaliadas pelo horário de trabalho, mas pela produção que elas podem exercer, nas suas tipificações e diferenças das suas profissões que ela exerce. Tá? Então, a sua fala hoje vem nos dar, primeiro, você traz uma tarefa, né, para que o autista ganhe espaço dentro das legislações, é uma preocupação importante. E, sem dúvida alguma, apoiar um projeto de iniciativa dessa carta, né, que ela vai melhorar a condição dos servidores públicos para poderem fazer acompanhamento dos seus filhos, né, em especial nesse e outras situações também que ele pode abranger. Então, a gente tem muito que agradecer a sua participação hoje, porque ela vem referendar uma iniciativa aqui da Câmara de Vereadores nossa, que ela já foi conquistada no nível federal, no nível estadual, e agora a gente vai conquistar ela no nível municipal, atendendo a uma grama de 1.300 professores, de 1.300 funcionários, da qual grande parte são mulheres, principalmente na área da educação, na área da saúde, né? E que tem todas essas responsabilidades que a gente agradece a sua participação, e que nos engrandece muito hoje, não tão somente nessa proposta, mas a responsabilidade de ter um olhar, como você citou aí na tribuna, num outro projeto também. Obrigado. Eu parabenizo também os autores desse projeto. Para mim chegou, me corrijam se eu estiver errado, foi o Fernando, o Badaró, o Neto Ananias e o Rafael Sampaio, é isso? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu agradeço em nome do grupo de pais e amigos TEA, porque é uma luta que é nossa, né? Eu, apesar de não ter um filho com necessidades especiais, eu também luto por essa causa, porque eu faço parte desse grupo, né? Eu sou terapeuta de crianças especiais. E só lembrando que muitas pessoas também falam, por que não deixa o filho na APAE? Em período integral, então, para poder trabalhar. Porque muitas vezes, aliás, a PAI daqui de Cornélio, ela, até onde eu sei, ela não aceita a criança que não está matriculada na PAI. Então, os pais não conseguem levar as crianças para a PAI para fazer as terapias na PAI
se a criança não estiver matriculada. E muitas vezes tem crianças com autismo que não é caso de APAE. São crianças que conseguem estar nas escolas regulares e precisariam das APAEs apenas para fazerem as terapias, até pelo alto custo das terapias. Mas a APAE, até onde eu sei, não aceita. Então, só aceita quem está matriculado lá. Então, muitas vezes não é possível deixar as crianças na APAE. Mais algum vereador gostaria de falar? Zé, nós gostaríamos de agradecer a Obrigada. Presença mais uma vez tua aqui e volte sempre, a casa sempre estará à Muito sua obrigada. disposição. Obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população, aqueles que nos acompanham pelo TV Câmara. Gisele, a gente fica satisfeito quando apresenta um projeto assim. Até parece que foi uma coisa que não foi planejada, mas que acabou tendo uma repercussão melhor que a gente imaginava. Porque quando nós estávamos fazendo o projeto, a princípio nós apresentamos e na mesma semana apresentou um projeto semelhante, o Badaró e o Neto. E daí nós resolvemos casar os projetos. Até no nosso projeto a gente falava de deficiência, porque até você acabou de esclarecer, quando o Badaró procurou, eu falei assim, mas será que existe uma diferença do autismo, deficiência, se não estava... E você veio aqui e esclareceu que, apesar de ser considerado uma deficiência, é uma coisa que tem que ser ressaltada, porque tem gente que ainda reluta com relação a isso. E a gente fica satisfeito quando a gente apresenta um projeto que vai ter um alcance social desse. Eu acho que essa é a nossa função, de tentar. É óbvio que a gente não pode resolver todos os problemas, mas se a gente conseguir minimizar os problemas das pessoas, a gente já fica satisfeito. E esse é um projeto que tem como objetivo reduzir a carga horária do servidor público, que tem um filho aí deficiente. Esse é um projeto que já está sendo debatido no Senado Federal para âmbito dos servidores públicos federais, está sendo debatido na Assembleia Legislativa para abranger os servidores públicos estaduais, e a gente não poderia deixar de fora essa situação. A gente tem se deparado com pais que têm procurado até mesmo a justiça para obter esse direito, e a gente já tem visto a justiça se pronunciando, concedendo liminares no sentido de propiciar que esses pais tenham o direito de um tempo para poder cuidar dos filhos. Ainda em âmbito liminar, a gente tem visto, mas a gente quer que isso se transforme em lei e que as pessoas não tenham que recorrer à justiça para se fazer valer de um direito, que é um direito natural, um direito que não vai prejudicar o município, haja vista que não são tantos servidores assim que têm esse problema, e às vezes uma redução na carga horária não vai prejudicar o desenvolvimento da atividade administrativa. Então, a gente queria agradecer a você e aos demais vereadores que estavam com a gente e dizer que eu acho que esse, pelo menos, é um gol de letra, e a gente espera contar aí com o apoio dos demais vereadores para aprovação desse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui nessa Casa de Leis, público que nos acompanha através da internet. Senhor presidente, é só para fazer um comunicado de que eu e os vereadores Hélio Janone, Tião estava lá também, Tião? Na sexta-feira, na inauguração do Instituto de Papiloscopia. O Jones estava. Jones. Então, só para informar, senhor presidente, que nós representamos a Câmara Municipal na sexta-feira, durante a inauguração do posto de identificação do Instituto
de Identificação do Paraná, aqui na Agência do Trabalhador, na Rua Massoud Amin. No mesmo dia, à noite, estive representando Vossa Senhoria, presidente da Câmara e toda a Câmara, na formatura dos bombeiros mirins, aqui da região do Cornélio Procópio. Foi no fórum lá, uma cerimônia extremamente bonita, tocante, assim. Fiquei impressionado com a beleza daquela cerimônia, apesar de ser muito singela, mas uma cerimônia que nos tocou muito. E também, senhor presidente, estive agora na Universidade Estadual Norte do Paraná, também representando Vossa Excelência a Câmara, durante a posse do professor doutor Tiago, que assumiu a direção do campus da Universidade Estadual Norte do Paraná, campus Cornélio Procópio. Só a título de informação. Substituindo o professor Sérgio, que foi assassinado ano passado. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, amanhã comemora-se, senhor presidente, vereador Badaró, Dia do Trabalho. É importante ocuparmos aqui a tribuna para rendermos nossas homenagens à classe trabalhadora, mas alertando para uma situação gravíssima, divulgada hoje no país, um aumento de 5,6% no número de desempregados nos primeiros 4 meses do ano, elevando essa quantidade de desempregados para 13 milhões e meio de trabalhadores, que somados a 28 milhões e meio de subempregados, que é a moçada do bico, eleva esse número para algo acima de 40 milhões de trabalhadores e de famílias desamparadas. É o resultado da mentira pregada nas últimas eleições, quando explorou-se o ódio para ganhar a eleição sem nenhuma proposta, sem nenhum tipo de trabalho que privilegiasse a criação de empregos no país. Não havia proposta para geração de empregos na campanha, não há propostas para geração de empregos agora durante o mandato. O que nós estamos vendo é realmente um festival de malucos, um gerente de costumes que tenta interferir na vida das pessoas de uma maneira direta, questionando o comportamento sexual das pessoas, mas sem nenhum tipo de programa ou de projeto que melhore a vida da população. Então a gente lamenta, é um dia de comemorar, mas nós não temos nada a comemorar nessa área. A população mais pobre, menos favorecida, continua penalizada, e ainda mais agora com essa proposta de reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é aquela que o cidadão menos qualificado e mais pobre jamais vai conseguir contribuir com 40 anos para conseguir ter um salário mínimo para se manter no final da vida. Então, na verdade, tira-se a possibilidade de emprego na origem e veta-se a possibilidade de aposentadoria no final, exatamente para a população mais desfavorecida, mais desamparada e historicamente deixada de lado na história do país. E amanhã, senhor presidente, nós temos aí é um convite mesmo, o doutor Ismar tem comparecido, nós temos um jogo importante do PSTC amanhã no Birajara Medeiros. O time começou muito mal, mas emendou 4 vitórias em sequência. Nos últimos 4 jogos foram 14 gols a favor e 1 contra. Então, a equipe é bem forte, eles investiram em jogadores da primeira divisão. E, em comemoração ao Dia do Trabalho, 15h30 no Birajara Medeiros. Então, aí seria importante que os vereadores que representam a população, e como tem muitos torcedores, que são eleitores também dos vereadores aqui, seria importante aí que o pessoal prestigiasse. Jones.
Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Amâncio, lembrando Vossa Excelência que amanhã também nós teremos a comemoração do Dia do Trabalho, que acontecerá durante todo o dia na Praça Botafogo. Então, importante a participação de todos os vereadores. Vereador Hélio Janone está convidado, viu, vereador? Tem reclamado alguns vereadores que as ações do município, presidente, os convites não estão chegando aqui na Câmara Municipal. Precisa alinhar isso com a administração. Já houve uma tentativa e a gente precisa trabalhar isso aí com protocolo, viu, presidente? Levar esse pedido aí para a administração. Tivemos o casamento de 106 pessoas no ginásio de esporte Quinzão. Foi uma festa muito bonita. Parabenizar aqui o SESC, parabenizar a Prefeitura Municipal e todos os envolvidos. Senhor presidente, hoje foi entregue aqui por parte da empresa Riso Parking a resposta sobre o requerimento que foi feito nesta casa referente às multas que estavam sendo lavradas. E a empresa joga a responsabilidade toda para a Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, que, segundo a empresa, não foi previsto no contrato o prazo de 5 dias para regularização, conforme nós votamos em lei aqui nesta casa. Então, nós precisamos urgente, amanhã feriado, na quinta-feira, se reunir com o jurídico da Prefeitura para fazer o ajuste nesse contrato, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho do rotativo, que, por sinal, já foi acatado pelo Departamento de Trânsito a suspensão do lançamento dessas multas no sistema, até que a gente possa ajustar. Outra situação, senhor presidente, foi referente a uma manifestação que nós tivemos na Estrada da Água do Viado, há uns 15, 20 dias atrás, e foi assumido pela administração o compromisso de resolver aquela situação. Me parece que existe um recurso, um fundo que o município detém, que pode ser investido naquela área. É uma situação também que nós precisamos, com urgência, na quinta-feira, reunir com as pessoas responsáveis por esse setor, porque os moradores estão, já para esse próximo final de semana, no sábado, se organizando para fazer novamente o fechamento ali da entrada da Estrada da Água do Viado. Eu tenho propriedade ali, tenho passado com frequência e tenho sido muito cobrado pelos moradores ali do bairro. Tá? O vereador Lavorato também tem um conhecimento, acho que tem propriedade, né? Então, assim, são duas ações, a questão do rotativo e a questão da estrada ali da Água do Viado, que nós precisamos tratar com muito carinho, porque são situações que estão trazendo um prejuízo muito grande para a comunidade. Era somente, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Rafael Sampaio. Seguindo aí na linha do que o Amâncio estava falando, realmente amanhã é o dia 1º de maio, um dia para se comemorar o Dia do Trabalhador, mas não há muito a se comemorar, né, Amâncio? O aumento do desemprego deixa a gente preocupado e a tendência, pelo que a gente estava lendo hoje nos jornais que tratavam do assunto na parte econômica, o que eles estão pintando é um quadro pior ainda para frente, devido ao baixo crescimento do país. Esse ano havia uma perspectiva de que o PIB desse ano seria de 2,4 bilhões e esse ano já estão reduzindo para 1,7, o que demonstra que o país não está crescendo. E quando não há um crescimento da forma esperada, há um crescimento, mas muito pequeno. Enquanto esse crescimento não aumentar, dificilmente essa questão do desemprego
vai ser solucionada. Até eles falavam que, para se voltar a gerar empregos, tinha que estar uma previsão de crescimento de 4%. E isso não é uma perspectiva econômica para esse ano. E a gente tem que, então, pensar em soluções, trazer esse problema para as questões municipais e fazer com que nós tomemos medidas no sentido de tentar minimizar isso, pelo menos no nosso município. E o que a gente vê na maioria dos casos é que as soluções hoje são imediatistas. Acontece o fato e nós tentamos resolver aquele problema de forma imediata. Não existe, na verdade, políticas públicas de combate ao desemprego. E o que são políticas públicas? Políticas públicas são um conjunto de ações que você faz visando atingir uma finalidade. Criar várias ações no sentido de tentar reduzir, tentar diminuir o desemprego, combater o desemprego. E a gente vê que quais são as medidas principais que têm que ser tomadas para que se torne uma política pública que, passado um governo, ele não deixe de se perpetuar e se mude no próximo governo. Uma política pública que seja direcionada para se sobrepor às políticas governamentais. Seriam as políticas de Estado, políticas da cidade. E, dentro dessas medidas, o que nós teríamos que começar a discutir, a debater? Primeiro, a gente vê que é necessário se discutir a questão da carga tributária. A carga tributária é um dos empecilhos para a criação de empregos. Até eu estava vendo projetos em algumas cidades que estão sendo implantados no sentido de dar subsídios fiscais, isenção, redução de IPTU, ISS, quando uma empresa reduz a sua carga horária de 8 para 6, possibilitando com isso que mais pessoas sejam contratadas, combatendo um pouco o desemprego. Até casos que também, para incentivar o estágio de jovens que estão começando, para que eles adquiram experiência e passem a trabalhar. Além disso, além da questão fiscal, a gente tem que desburocratizar o máximo possível a constituição das empresas. Até esses dias nós estávamos aí e votamos um projeto nesse sentido, que os contadores estavam com dificuldade, aqui em Cornélio mesmo, para abrir as firmas, porque estava sem o responsável da junta, tinha que ir para Bandeirantes, o que acabava tornando a questão, que já é uma questão burocrática, mais complicada ainda. Coisas assim que nós temos que começar. E estabelecer no orçamento aplicação de dinheiro para o desenvolvimento do emprego. Como? Através, a gente vê aí questões que deveriam ser melhor debatidas, não só pelo município, mas também pela sociedade, através de como? Criações de cooperativas, associações. A gente vê o caso, por exemplo, do lixo aqui em Cornélio Procópio. O lixo aqui em Cornélio Procópio, que deveria ter uma coleta seletiva, é uma coleta seletiva ínfima, que na verdade não resolve o problema. E se isso fosse melhor trabalhado através de criação de associações que pudessem trabalhar com isso, isso poderia fazer com que isso gerasse uma melhor coleta seletiva e poderia gerar empregos para as pessoas aqui em Cornélio Procópio, através da formação ou de associações ou até mesmo de cooperativas. A gente vê o caso, por exemplo, do frigorífico do peixe. Eu estava conversando com pessoas que já viram a criação do frigorífico de peixe em outras cidades. Como é que funcionou? Primeiro, eles criaram as associações dos piscicultores, dos produtores de peixe. O município ajudou com maquinário, essas associações compraram os produtos, fizeram os tanques, começaram a produzir o peixe, e aí veio
o frigorífico do peixe. E aqui em Cornélio acabou ocorrendo o contrário, né? Primeiro se fez o frigorífico do peixe e depois foi se tentar criar essas associações, mas até hoje não se conseguiu isso. E talvez fosse necessário um maior empenho até mesmo da Secretaria de Agricultura, no sentido de fomentar, no sentido de orientar, às vezes até com a ajuda de outras, do SEBRAE, do SESC, no sentido de esclarecer do IAP e de outras questões da agricultura, que pudessem ajudar a fomentar essas associações no sentido de fazer esses tanques de piscicultura e quem sabe até vereador, só dar uma parte. Mas foi feito tudo isso aí. Só que, infelizmente, caiu na mão de cara errado. Esse Tarde de Jacaré, ele acabou com esse frigorífico do peixe. Porque tinha uma associação, que tinha peixe, tinha tudo. Tanto que Carlópolis pegou tudo esse filézão. Infelizmente, né, vereador Edmar? Caiu na mão do cara errado, que é esse cara de Bandeirantes. Esse Tarde de Jacaré acabou com o frigorífico do peixe com Cornélio Procópio. Talvez até fosse o caso de rever, mudar essa situação. Eu estou falando de várias ações. A gente tem que discutir, planejar, votar projetos para criar essas ações que visam a diminuir a questão do desemprego. Por exemplo... Tanto, vereador, que essa casa aqui, a gente foi até lá no frigorífico, ele fez uma explanação para nós lá, fez uma peixada lá, falou, não, semana que vem já tem o frigorífico funcionando até hoje. Sabe? Aquele cara foi o maior enganador do frigorífico do peixe com Cornélio Procópio, que é Tarde de Jacaré de Bandeirantes. Além disso, é óbvio que você tem outras ações. A gente vê, por exemplo, algumas cidades promovendo, fomentando as atividades culturais. Aí você, além de fomentar as atividades culturais, faz com que elas sejam realizadas em ambientes públicos, o que atrai as pessoas até mesmo para o comércio. Eu lembro que aqui em Cornélio teve uma época que tinha o cinema nos bairros, não é verdade? Não sei que fim levou, o que aconteceu, mas imagina, às vezes, você pegar, tinha o caminhão, tinha o retroprojetor, tinha tudo, não sei o que aconteceu com o equipamento, mas às vezes você não sabe que o comércio funciona, não sabe da tarde você promover um cinema ao ar livre lá no calçadão, atraindo pessoas para ir participar do calçadão, ajudando a fomentar o comércio. Então, são várias ações que a gente tem que começar a discutir, começar a colocar no papel, a estabelecer um norte para que sejam políticas públicas que se perpetuem e fiquem por aí e venham a combater esse problema, que é um grave problema social e que eu acho que é o momento de se debater e tem que se debruçar em cima dele e achar soluções. Muito obrigado. Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Rafael aborda assuntos importantes que o município realmente pode eventualmente cuidar para melhorar essa questão do emprego, mas na verdade a geração de empregos no país, ela depende fundamentalmente da política de juros do governo federal. Se tem crédito, o pequeno e o médio empreendedor, ele busca o crédito e amplia suas atividades, ou quem quer iniciar a atividade, se tiver o crédito facilitado e a juros razoáveis, a pessoa tenta iniciar empreendimentos e gerar empregos. Enquanto nós tivermos o país comandado por 3 bancos, onde você bota R$10, eles te pagam 1% ao mês. Mas se você pegar R$10 deles, eles te cobram uma fábula, o país não vai sair do buraco em que está. Então, a geração de empregos, Rafael, ações municipais ajudam. Essa questão do frigorífico do peixe é importante, a questão tributária de uma ou outra isenção realmente é importante, mas geração de empregos em escala depende do governo federal. Ou tem uma política de geração de empregos do governo federal e os municípios se beneficiam, ou não tem política de geração de empregos e aí nós vamos ficar tentando melhorar uma situação sem conseguir. E o vereador Fernando deve apresentar, eu não vou me antecipar, Fernando, mas essa área que você vai abordar de cursos superiores em Cornélio me parece ser um caminho mais rápido e mais barato
para geração de renda e de empregos na cidade. Quanto mais alunos nós tivermos nessas universidades e nessas faculdades, é mais gente consumindo no comércio da cidade. Se o comércio vende, a prefeitura arrecada, melhora as condições de serviço, então é a criação de cursos superiores. E aí me parece que a UTF-PR há muito tempo não cria novos cursos, e quando cria, são custeados pelo governo federal, são recursos do governo, não são recursos do município. A UEMP, com essa novidade do curso de medicina, é uma prova disso, de que a atração de alunos e de gente para a cidade vai melhorar bastante as condições da cidade. Então, esse investimento em educação e a busca de cursos me parece fundamental para aumentar movimento, pessoas, venda no comércio. Isso gera emprego, né? Se o comércio vende, acaba contratando. Eu acho que por aí a coisa tende a funcionar melhor, claro que com participação do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, que nunca se furtou, tanto que o curso de medicina foi defendido por essa Câmara, com viagens a Brasília, a Curitiba. Os vereadores se empenharam sobremaneira nessa situação e também merece o mérito da conquista. Aí, nessa área cultural, vereador Rafael, eu fui procurado, senhor presidente, no final de semana, numa conversa informal, por pessoas bravas com a questão do Museu de História Natural. Esse museu está realmente numa situação de abandono, na estação ferroviária, é um dos únicos do país, mas hoje recebe poucos visitantes pela situação em que se encontra. Eu nem sei se encontra funcionando ou não, mas a pessoa deu um caminho que me pareceu interessante. Ela vinculou o Museu de História Natural ao Alto do Cristo, onde a prefeitura tem espaço físico suficiente e onde normalmente já há uma atração, uma presença de turistas. As pessoas que vêm de fora, elas normalmente procuram o Cristo, o Alto do Cristo, que é um ponto de referência. Oi. A gente acompanhou a instalação dele na época. É algo inédito, mas tem que trocar os bichos. Não podem ficar os mesmos bichos lá durante anos. E, inclusive, foi previsto isso no contrato. Então, eu acho que é o seguinte, essa ideia que você está colocando no momento de levar lá para o Cristo, fantástica. Porque é uma coisa única que tem para se apresentar à comunidade, junto com a contratação da empresa. Mas a gente veio observando isso ao longo dos anos, entendeu? O que acontece? Chega uma hora que quase toda a sociedade acaba visitando aquele local, né? E naquela parte de baixo lá do Cristo, realmente, ouvindo falar agora, há de convir. Ficaria um projeto muito bom, muito bonito, tá? Se a prefeitura colocasse lá o Museu da História Natural, sabe? Aquele prédio ali foi uma coisa fantástica. Foi pago em 60 vezes, né? O ladrilho que tem ali do chão é um ladrilho da década de 30 ou de 40, alguma coisa assim. Quer dizer, é algo para ser preservado, para se pensar num bom projeto. Agora, levar esse Museu da História Natural para lá, poderia, né? A gente está jogando dentro de uma tempestade de ideias, tá? Mas as termas Água-Ativa, por algum tempo, trouxe as pessoas para visitarem o Cristo. Os ônibus que estavam lá faziam a visita lá. Podia muito bem casar com isso aí. Transformar, levar para aquela parte de baixo o Museu da História Natural, tá? E acertar com que as termas Água-Ativa levassem as pessoas que estão lá para conhecer o nosso Cristo, que é uma obra extraordinária, uma obra maravilhosa, mas com mais esse atrativo. Então, eu queria dizer ao senhor para que, não só ao tomar a iniciativa dessa ideia, mas que se transformasse isso numa causa, que eu tenho certeza que todos nós aqui somos simpáticos a ela, né? De criar, naquele local ali, esse Museu da História Natural e também trabalhar a questão das pessoas trabalharem com artesanato naquele local, abrir para as pessoas fazerem a visitação por dentro do Cristo. É muito bonito. Aquelas fotos que estão lá trazem
trazem uma mensagem muito positiva de Cornélio Procópio, sabe? Então, o que eu queria dizer para Vossa Senhoria, que foi muito bom, muito oportuno trazer a discussão do museu. O museu junto com o Cristo é uma ideia fantástica. A gente quer parabenizá-lo, o senhor, por trazer aqui, realmente, mas vamos transformar isso numa grande luta e fazer isso acontecer. Pega o Rafael Ranucci aí, que pode ajudar a influenciar nesse projeto. Convidando, muito boa, entendeu? Já convidando o vereador, convidando o É. vereador Rafael, então, para assinar o requerimento Um pouquinho conjunto. Antes, viu? Desculpe aí a liberdade. Me desculpe, eu quero te pedir perdão. Antes do senhor dormir hoje, o senhor tem uma tarefa de casa. Bate no quarto do pai lá e fala, ó, vamos fazer isso. A ideia é boa. E aí, com relação à quantidade de animais, me parece que o professor Galdino ele tem uma quantidade de animais que não estão expostos ali, só que curiosamente ele abriu. Leão, tem tigre, tem elefante, tem ele tudo. foi, ele abriu um museu desses há cerca de 15 dias em Foz do Iguaçu e levou animais daqui para Foz do Iguaçu e lá como atrativo para os turistas de Foz, né? Quer dizer, nós temos isso aqui e estamos explorando de uma maneira deficiente. E aí, só concluindo, doutor, nós tínhamos, eu já contei aqui essa história de um funcionário de uma ótica que propôs ao prefeito Amin, no outro mandato, a instalação de 2 telescópios no Alto do Cristo, que era para atender as crianças da rede pública de ensino e também os turistas, porque isso realmente chama atenção, né? Se você bota telescópios lá no Alto do Cristo, todo mundo ia querer utilizar. E essa ideia foi atrapalhada por um personagem aqui de Cornélio, aquele que aparece só em época de eleição, chamado Irã de Rezende. Esse sujeito pegou a ideia, o Amin discutindo a ideia no gabinete, junto com o rapaz que era funcionário da ótica, e eu me lembro até hoje, ficava em R$15 mil os 2 telescópios. Não era um valor porque o próprio rapaz é que fabricava. O Irã de Rezende inventou um elevador panorâmico por fora do Cristo, e a brincadeira de 15 mil foi para 1,5 milhão, quer dizer, nós ficamos sem o telescópio e sem o elevador que o Irã criou para atrapalhar o telescópio. Então vamos simplificar e ficar na ideia do telescópio, que ela me parece interessante. Sabe? É porque parece que ele tem uma imobiliária que vende terreno na Lua, então já era para pegar o caminho. A gente sempre que fala no Cristo, eles vêm com essa ideia do elevador, e a ideia do elevador atrapalha o resto, né? Que podia ser mais simples. Amâncio, pois não, doutor. Eu acho essa ideia fantástica, viu? E não nos esqueçamos, Amâncio, que o Museu de Taxidermia aqui, nosso, é o maior da América Latina. E eu lembro muito bem, Edmar, quando tivemos uma convenção da Igreja Batista, há uns 8 anos atrás, e vieram 300 pessoas de Curitiba. E esse povo não tinha o que fazer no intervalo das palestras e dos cultos. E eu me lembrei do Museu de Taxidermia, e nós levamos essas pessoas lá, e eles ficaram impressionados. Nunca imaginaram, nenhum deles, que Cornélio Procópio, uma cidade desse tamanho, pudesse ter um museu tão importante e tão bom quanto... Então eu acho essa ideia maravilhosa, o Cristo ali seria... Na verdade, senhor presidente, seria interessante que abrisse esse requerimento para os vereadores todos fazerem. Em cima do que o doutor Ismar está dizendo, até 3 anos atrás, todas as escolas particulares de Londrina, elas traziam os seus alunos aqui. Eu sei porque meus sobrinhos vieram, os amigos, os colegas vieram, eles vinham fazer visita aqui. Todas as escolas particulares de Londrina. Então o requerimento, seria interessante que todos os vereadores assinassem, Fernando, até para dar um peso maior. Era isso. Passamos à ordem do dia. Projeto em segunda votação. Projeto de lei 37419, Executivo Municipal. Emenda da nova redação, cláusula item da Lei Municipal 318/19 e de outras providências. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Vereador Jones pede dispensa terceira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de lei 37519, Executivo Municipal. Emenda. Abre crédito adicional especial no valor de 3.700.000 no exercício financeiro de 2019. Em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem.
Aprovado. Vereador Hélio pede dispensa terceira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 00719, Elvésio Alves Badaró. Emenda, outorga-te cidadão honorária Maria Aparecida Ribeira de Oliveira. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Gilmar pede dispensa terceira. Os Projeto de Lei favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 00819. levantem. Aprovado. Projeto de Lei 00819, mesa diretora, emenda, altera a Lei Municipal 26916. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Vereador Rafael Ranucci pede dispensa terceira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto em primeira votação. Projeto de Lei 009. Rafael Sampaio e Fernando Pepes. Dispõe sobre a criação do projeto Cidade Limpa e de outras providências. Em discussão. Com Peço a vereador palavra, Rafael. senhor. Primeiro esclarecendo aqui, quando a gente apresentou o projeto, como esse projeto tem um nome parecido com o projeto de Londrina, Cidade Limpa, as pessoas acabaram até confundindo o projeto com esse projeto de Londrina, que é um projeto, o projeto de Londrina é muito mais amplo e prevê mudanças de placas, das fachadas, das lojas, tudo é até confundido. Na verdade, o que esse projeto visa, a gente teve esses dias discutindo aí a questão do lixo, da sujeira. Eu vi até essa semana, parece que vai ter alguns mutirões aqui na cidade para coletar o lixo por conta da questão da dengue, que está deixando todo mundo aí assustado. Mas esse projeto, e a gente quis dar a nossa cota de colaboração, e o que a gente nota é a questão das lixeiras no centro da cidade. Às vezes você pega um lixo, quer jogar num lixo, não acha. As que tem estão num estado muito ruim. E esse projeto visa criar parceria pública-privada, que foi até um projeto que a gente votou no começo, mas eu acho que está faltando a gente começar a utilizar essas parcerias pública-privada. E tem por objetivo você criar lixeiras de um certo padrão, onde as empresas podem adquirir essas lixeiras e utilizarem-se delas para fazer o marketing das suas empresas, divulgar a sua propaganda. Além de ser uma questão de marketing, isso associa a empresa ao combate ao lixo, ao meio ambiente, e faz com que a imagem da empresa fique mais positiva. Então, eu acredito que muitas empresas gostariam de participar disso, e esse projeto tem esse objetivo, de fazer com que essas empresas possam fazer parcerias para aquisição de lixeiras que seriam padronizadas, as propagandas padronizadas, para melhorar essa questão aqui no centro da cidade. Muito obrigado. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projeto de Lei 01019, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, Elvésio Alves Badaró. Emenda, autoriza o Executivo Municipal a dispor sobre a carga horária para servidores públicos municipais que possuem filhos com deficiência e de outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis... Peço a palavra, senhor presidente. vereador Essa Ricardo. redução seria de quantas horas? 50%. E durante, veja, há casos e casos, né? Ela seria se estabelece durante 6 meses, e a cada 6 meses se faz uma análise da situação. Por exemplo, às vezes a deficiência não é permanente, e daí isso... Viu, vereador? Analisado. Esses dias até assistindo um jornal, eu vi numa cidade ou no estado, esse projeto já está em execução. Tem muita cidade já as mães ficam com os filhos 50% em casa e depois vai até seria acompanhando. flexível conforme análise e necessidade, é isso? Isso, também. É um projeto muito bom. 50%, mas às vezes a pessoa pode até não precisar de 50%, e ela pode estabelecer... Mas na cidade que foi apresentou foi 50%. 50%. A mãe e a família fica com o filho, né? Trabalha na parte da manhã. Trabalha na parte da manhã e acompanha tarde. também. Esse aí é um projeto muito bom. Eu vi assim que a pessoa deu entrevista, ficou mais contente, ela ficou mais disponível, porque além dela cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido também, né? Porque os maridos têm que ser cuidados, tem que fazer comida, limpar a casa. Então ela se sentiu mais à vontade nisso aí. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Projetos em apresentação. Vocês tiram pedido de dispensa terceiro? Essa é a primeira votação.
Projeto em apresentação. Projeto de lei complementar 039, Executivo Municipal. Institui Programa de Recuperação Fiscal do Município de Cornélio Procópio, Refis, 2019 e outras providências. Será encaminhado às comissões. Projeto de lei 379, Executivo Municipal. Revoga todos os seus termos de leis municipais 316, de 0/12, 321/19, emenda 11/4/19, de 2019. Será encaminhado. Projeto de lei 380/19, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e de a outras providências. Será encaminhado. Senhor presidente, só uma questão de ordem sobre o projeto, para que o Executivo Municipal, durante a semana, providencie o impacto financeiro desse projeto. Projeto de lei 381/19, Executivo Municipal, emenda, abre crédito adicional especial no valor de R$ 44.000 no exercício financeiro de 2019. Será encaminhado. Requerimentos. Protocolo 136/19. Retirada da pauta. Protocolo 145/19, Luiz Carlos Amâncio, requer recuperação asfalto do conjunto Marta de Cash. Em discussão. Senhor presidente, tive realmente essa semana lá. Mas a palavra comigo pelo fato do requerimento ser meu, vereador Fernando. Seria uma indicação, né? Isso seria uma indicação, né? Mas depois eu vou passar, depois vai usar, sim. Também passei por lá durante a semana e a quantidade de buracos, principalmente na avenida principal, é grande. O requerimento, então, é para recuperação mesmo, não é na extensão da rua. Por isso é que dá a impressão de ser um buraco enorme num ponto localizado. Eu acredito que pelo fato de ser localizado não seja um trabalho que leve dias para fazer e seria possível, mesmo na contenção de despesas, executar. Ali vereador, ali tem que se fazer uma drenagem, eu passei lá. Tirar tudo aquele material e drenar bem aquilo lá. Em votação, se favoráveis maneiras como estão, os destaques levanta. Aprovado. Protocolo 147/19, Luiz Carlos Amâncio, requer instalação do telescópio no Alto do Cristo. Em discussão. Em votação, se favoráveis maneiras como estão, os destaques levanta. Aprovado. Indicações. Protocolo 143/19, Fernando... Antes disso, senhor presidente, baseado no artigo 113, tem uma moção de aplauso aqui dos vereadores Fernando, Ismar, Rafael, Hélio... Luiz Carlos Amâncio. Noção de aplauso. Os vereadores que abaixo se inscrevem em conformidade com o artigo 113 do requerimento externo, requer que Vossa Excelência, senhor presidente da Câmara, após ouvido do plenário, a concessão de noção de aplausos à Faculdade Cristo Rei pela conquista dos cursos de Engenharia Civil, Contábeis e Pedagogia. Em discussão. Peço a palavra, senhor. Antes de mais nada, se todos concordarem, acho que a gente podia estender a assinatura desse pedido de moção de aplauso para todos os vereadores. Eu acho que todos estão de acordo que a vinda de mais cursos pela FACREI para a faculdade ali vai ajudar aqui a cidade, com mais alunos vindo para cá, ajudando no desenvolvimento econômico, educacional, como o Amâncio já disse, e acho que gostaríamos aqui de estender a todos aí que quiserem assinar. Ok. Continua em discussão. Bom, vereador, eu até acho importante, né, esses cursos, porque essa faculdade, a gente que criou ali, junto com o vereador Fernando, junto com o diretor Zé Antônio, né, a gente trabalhou muito para instalar essa faculdade de Cornélio Procópio. E nós vamos, com orgulho também, dar essa moção de aplauso ao Zé Antônio lá, Conceição, porque é um cara que está batalhando por Cornélio Procópio, e essa faculdade ela trouxe muito horizonte para Cornélio, que veio mais faculdade, veio mais educação para Cornélio, juntamente com a UTF de Cornélio, o campus universitário também da UEMP. Então, Cornélio Procópio virou um polo educacional e a cidade está de parabéns. Aí a gente vê que Cornélio cresceu no polo de educação. Indicações. Senhor presidente. Falar, vereador Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento, essa moção de aplauso, que está aberto para todos os senhores fazer assinatura hoje, eu quero tentar colocar para os senhores algo que tem sido, ao longo de muitos anos, uma reflexão sobre o curso de Engenharia Civil para a cidade de Cornélio Procópio.
A UEMP realizou uma pesquisa em todo o estado do Paraná. A região que tem o menor número de engenheiro civil a cada 1.000 habitantes é a região de Cornélio Procópio, a cidade de Cornélio Procópio e Bandeirantes. Esse curso, eu comparo ele, tá, ao curso de medicina em Cornélio Procópio, com uma diferença do Dr. Gilmar Lavorato. Muitos desses engenheiros civis vão fixar residência em Cornélio Procópio e vão ficar aqui ajudando o desenvolvimento de Cornélio da nossa região. Foi uma surpresa extremamente agradável para nós, quando nós vimos hoje nas mídias sociais, né, esse curso para Cornélio. Sabe? Vocês não têm como isso vai ajudar e como isso vai contribuir para Cornélio Procópio. Primeiro exemplo prático. Nós temos hoje em Cornélio, no último levantamento que eu tenho informação, 12 loteamentos dentro da cidade de Cornélio Procópio particulares. Esses 12 loteamentos precisam de engenheiros, precisam de uma mão de obra para construir tudo isso, precisa do projeto Casa Fácil, Luiz Carlos Amâncio, para ajudar as pessoas mais pobres a construir as suas casas. Agora vejamos os senhores, tá? Nessas cidades em volta aqui, como tem Bandeirantes, como tem aqui São Sebastião da Moreira, tá? Estava passando outro dia em São Sebastião da Moreira, tem 3 loteamentos particulares lá que estão sendo realizados. Então, esse curso de engenharia civil tem um significado para a história de Cornélio Procópio extremamente grande, porque ele vai não só trazer um grupo desses engenheiros para motivar a construção civil, e aí a gente pode pegar a Rua Getúlio Vargas, que todos nós passamos todos os dias lá, e ver ali a JH, o Barros, né? O do nosso amigo lá, esqueço o nome dele, o Luiz Ivo, tá? Que são pessoas de Cornélio Procópio, né? Cada um com a sua história, né? O Luiz Ivo, a gente conhecia ele aqui do João Lima, o Barros, que a gente conheceu ele da Iguaçu, né? O da JH, o Jair, que era o pasteleiro, entendeu? Que entraram para a construção civil, souberam o momento certo de entrada e hoje transformaram em grandes empresas e que não só dão o potencial para aquela rua, mas conseguiram potencializar algo de bom na cidade. Esse curso de engenharia civil, me faltam palavras nessa noite para dizer o grande benefício que traz para Cornélio. Ele vai ser um curso integral? Senhor presidente, eu peguei agora à tarde nas mídias sociais. Mas eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência marcasse uma solenidade, talvez lá na faculdade mesmo, entendeu? Para que a gente pudesse se preparar para mostrar a importância disso, sabe? Mostrar a importância que ele traz para Cornélio. Hoje aqui muito bem debatido pelos vereadores, a questão da geração de empregos. A geração de empregos em Cornélio Procópio passa pela educação. Não adianta, esse é o rumo que a cidade tem que tomar. Não tenha dúvida. E para cada curso que a Dom Bosco criar, que a Fraquei criar, que a Federal criar, que a UEMP criar, eu acho que a Câmara tem que fazer uma grande festa como representante popular e demonstrar que é esse que é o caminho da vocação de Cornélio Procópio desses cursos, que vai contratar os pedreiros, serventes de pedreiro, os carpinteiros, as moças que vão limpar essas casas, que vão contribuir no comércio local. Só que a empresa da Zona Azul tem que baixar um pouquinho aí, tá? Do jeito que está, não dá, né? Mas o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, que a contribuição que isso nos dá é muito maior do que as palavras que a gente pode expressar nessa sessão de hoje à noite, senhor presidente. Então, tão logo, o senhor peça aí para o Marrom, que é o nosso primeiro ministro aqui da Câmara de Vereadores, fazer logo esse diploma, né, para a gente fazer uma festa muito grande da Câmara de Vereadores, faz uma pauta para a gente entregar e motivar as nossas faculdades particulares, que a faculdade particular tem muito mais facilidade, né? Parar esse homem, pelo amor de Deus. Né? Muito mais facilidade de conseguir um curso. A pública estadual depende de orçamento, a federal depende de orçamento, depende até do presidente da República, uma federal. A particular não. Ela entra com um pedido, demonstra lá, a coisa anda rápido
e acaba acontecendo. Você tem experiência nessa área, junto com seu pai, que lutaram muito por isso, que a gente foi testemunha disso, né? Nós temos que incentivar as particulares a aproveitar que elas têm muito mais oportunidade e trazer cursos para cá, para a gente ter aquilo que a gente pode falar, 2 Cornélio Procópio, um até às 19 horas e 19 horas para frente, transformar essa cidade numa cidade aí de muito mais de 50 mil habitantes. Muito obrigado, senhor. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Sem arrogância, vereador Fernando, mas para corrigir algumas informações, Cornélio tem hoje 60 engenheiros civis, Bandeirantes tem 25, Santo Antônio da Platina tem uns 35 e Jacarezinho deve ter uns 30 engenheiros civis. Então, Cornélio tem mais profissionais dessa área do que todas as cidades dessa região. Isso não tira a importância do curso. É evidente que a vida de um curso de engenharia para Cornélio, não de imediato, mas no futuro, vai realmente possibilitar aí a formação de profissionais qualificados, porque nós temos muitos jovens de Cornélio que vão para Londrina estudar. Agora tem uma situação, vereador Fernando, que preocupa os engenheiros civis. Não é a formação de engenheiros civis que gera emprego na construção civil. É o aquecimento da construção civil que gera emprego para engenheiros. Então, se você tiver 50 engenheiros e tiver um mercado desaquecido, eles vão ficar desempregados. Se você tiver 100, com o mercado desaquecido, eles vão continuar desempregados. Então, tem que ter aquecimento da economia. E aí, vou te dar um exemplo. O governo federal, por exemplo, desativou o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é que gerava uma enormidade de empregos e de serviço para os engenheiros. Então, ou o governo federal reativa o Minha Casa Minha Vida e os engenheiros civis vão trabalhar, ou nós vamos ter um bando de profissionais aqui desempregados. Peço uma parte. O Casa Fácil, nós não podemos falar isso publicamente, mas o Casa Fácil ele também tira emprego dos engenheiros, porque a associação é que passa a dar assistência técnica e o engenheiro deixa de ganhar porque a associação está dando assistência. É para ajudar a população mesmo. Peço uma parte só para corroborar o que você está dizendo, Amância. Até tempos atrás, quando o Brasil estava naquela onda de desenvolvimento, a profissão do futuro, que todo mundo via como a profissão do futuro, era engenharia. E hoje, devido à questão... Infelizmente também não é, viu? A questão do desaquecimento da economia, hoje essas profissões já não são tão procuradas como eram antes, até porque está tendo uma dificuldade delas adentrarem ao mercado de trabalho, principalmente a engenharia civil, que antes era uma grande profissão, que estava havendo várias construções, e como o mercado desaqueceu, isso também reduziu a procura desse curso. Inclusive com muitos engenheiros civis saindo fora da profissão e indo para outras atividades. Não tira, evidente, a importância da criação do curso, porque nós temos uma economia desaquecida hoje, que pode estar aquecida lá na frente e vai precisar. Mas não é um maná, né? Em votação, uma moção de aplauso. Favorável permaneça como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Parabéns à faculdade, porque ninguém investe dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Se a cidade não tivesse estruturado, não fosse planejada, os cursos não viriam para a Cornélio. Passamos às indicações. Protocolo 143/19, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Indica reparos urgentes nas ruas do Jardim José Benedito Catarino. Protocolo 144/19, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Indica operação tapa-buracos na rua Arthur Aguiar, no conjunto Beli Bergamasso. Será encaminhado. Protocolo 146/19, Luiz Carlos Amâncio, indica transferência do Museu de História Natural. Será encaminhado. Se me permite, senhor presidente, essa eu gostaria que todos assinassem, então. Protocolo 148/19, Edmar Gomes Filho, indica operação tapa-buracos na rua Rio de Janeiro, no centro. Será encaminhado. Protocolo 149/19, Edmar Gomes Filho, indica operação tapa-buracos na rua José Arrebola, na Vila da Antena. Será encaminhado. Antes de nós terminarmos a sessão, baseado no protocolo 143/19 do
do vereador Fernando, do vereador Rafael, viu, vereador Fernando? E nós temos que tomar uma posição nesta casa aqui, porque, parabéns pela indicação, mas Vossa Excelência vai entender o que eu estou dizendo. Indica reparos urgentes nas ruas do bairro José Benedito Catarino. É um bairro teoricamente novo. E foi feito por uma empresa particular, e agora a prefeitura é que já tem que tomar providência em relação ao asfalto. Então, aquilo que nós já havíamos discutido lá atrás, que as pessoas que liberam esses bairros, que elas têm que ser responsáveis pelo papel que eles assinam, porque nós sabemos como agem os bastidores, e hoje, infelizmente, a prefeitura é que vai ter que colocar dinheiro numa coisa que era empresa terceirizada, que seria responsável. Senhor presidente, tem uma rua lá, está debulhada no Catarino. Debulhada. E deixar bem claro isso, porque depois a população critica a administração pública, o prefeito municipal. Não foi feito pelo executivo, a responsabilidade não é do executivo. Infelizmente, as pessoas que liberam é que jogaram essa bomba na mão do executivo municipal. Nada mais a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão.